A sensação que dá é que eles realmente bateram o martelo, da forma até como ele começou a resposta, né, Josias? Ele falou, é preciso o presidente Lula falar já disso publicamente. Então, quer dizer, tá certo, o Messias será o novo ministro, né? Agora, me impressionou o fato dele ter dito que hoje, se a indicação fosse feita hoje, haveria risco de não aprovação do nome do Messias, né? E, de fato, há ali um receio, e é estimulado esse receio pelo placar do Paulo Gonet, que foi aprovado ali com uma pequeníssima margem de 4 votos, né? A resistência do Davi Alcolumbre. Mas o mais incômodo, Fabiola, nesse debate todo em relação à escolha de ministro do Supremo é que as últimas escolhas de ministros da Suprema Corte Brasileira foram convertidas em processos de abastardamento do processo de escolha de um ministro do Supremo. E não é só agora, no governo Lula, já vem da gestão do Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu um ministro, Nunes Marques, porque, segundo ele, não importava o currículo, importava o fato de que o seu escolhido tomava tubaína com ele no Palácio da Alvorada. Depois de indicar o ministro, ele disse, vai ser 10% de mim dentro do Supremo. Quer dizer, ele nomeou o ministro Gorjeta, é o ministro 10%. Depois ele escolhe um segundo ministro para o Supremo, o André Mendonça, sob a alegação de que estava indicando um ministro terrivelmente evangélico. Então, não importava ao presidente a qualificação jurídica do seu escolhido, não importava se tinha ou não notório saber jurídico, reputação inquestionável, interessava que era evangélico e ele queria um evangélico lá. Ia fazer uma média com o eleitorado evangélico. O Lula, nas 2 primeiras oportunidades que teve de escolher ministros, deu de ombros para o critério do gênero, que ele disse que valorizaria durante a campanha, disse que as mulheres precisavam ser valorizadas no Brasil, escolheu a primeira escolha dele nesse terceiro mandato foi o seu advogado de estimação, o advogado que o livrou, ou que esteve com ele durante todo o seu drama nos processos da Lava Jato, que o livrou em última análise da cadeia, e está lá, Cristiano Zanin virou ministro porque era o advogado de estimação do Lula. Depois ele escolheu o Flávio Dino, que não há nenhuma dúvida de que tem conhecimento jurídico, já demonstrou isso inúmeras vezes, é um homem que tem uma cultura jurídica vasta, né? Agora, também escolheu porque era uma pessoa da sua confiança, e a ele interessa hoje acomodar no Supremo pessoas que lhe sejam confiáveis, leais, porque tem receio de repetir fórmulas antigas em que ele escolhia pessoas por outros critérios, e essas pessoas, ao julgar os processos, mandaram líderes do PT para a cadeia, contribuíram para a sua própria prisão. Então, houve hoje, Fabiola, ninguém está preocupado com os pressupostos constitucionais. Está preocupado em mandar para o Supremo pessoas que, de preferência, tenham demonstrado a sua lealdade a priori, antes da indicação. E não é isso que se deseja num processo de seleção de ministros do Supremo, né? O processo deveria ser muito mais complexo do que isso. E o Congresso Nacional, o Senado, que tem que referendar esses nomes, ao longo da história, também não qualificou o processo. Simplesmente foi aprovando os nomes, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas não há, desde Floriano Peixoto, não há notícia de rejeição de nome escolhido pelo presidente de plantão para o Supremo Tribunal Federal. Então o processo foi muito abastardado, Fabiola. Acho que embalado naquilo que o senador falou e você ressaltou agora sobre o risco da não aprovação, né, do clima no Senado, tem uma coluna aqui da Dani Lima falando justamente sobre Davi Alcolumbre. Alcolumbre diz que vai pedir voto a Pacheco, ainda que Lula indique outro nome. É o que ele vai falar, é o que ele está falando. Davi Alcolumbre diz que vai pedir voto a Pacheco, mesmo que seja indicado Jorge Messias. Chegou a insinuar que poderia falar a favor do Pacheco na tribuna do Senado. E, para bom entendedor, ficou claro que o preço de hoje, ele não só não vai trabalhar para o Messias, como está disposto a jogar contra
A Advocacia Geral da União. Aí é perigoso, né, ô Ronilson? Porque é o seguinte, a gente acabou de ver mais uma derrota do governo na Câmara. E no Senado, esse climão por causa da vaga do STF, num ano, véspera, finalzinho, aí, a gente está chegando aí na eleição 2026. O governo Lula tem dificuldade com o Congresso. É interessante como o Alcolumbre, sempre visto como um aliado, pelo menos, quando não visto como um aliado, pelo menos visto como alguém que não interdita o governo, faz quase que um ataque aberto, né, ao governo e à decisão do presidente Lula, que certamente está por trás dessa resistência do presidente Lula de afiançar ou de garantir a sua publicização da sua escolha pelo Messias. O Alcolumbre não é qualquer cabo eleitoral e dentro do Senado não é uma figura externa olhando para dentro e fazendo uma pressão de fora para dentro. É alguém que tem muito respeitado, que tem muita influência, uma importância desnecessária de destacar, colocando realmente o governo, pelo menos o presidente Lula, né, numa saia justa interessante, porque esse endosso pela candidatura, né, do Pacheco, assim, aberto, uma insistência, parece não demonstra, e parece que não vai demonstrar interesse em recuar, coloca o governo, coloca o presidente Lula numa situação difícil, coloca o governo, né, numa situação difícil, às vésperas, como você falou, de um ano eleitoral. Por mais que a votação do Messias pode ter uma força significativa, uma escolha do presidente Lula ter uma votação e uma escolha, uma força significativa, não é fácil contrariar o Alcolumbre ou ter o Alcolumbre como um opositor, como um concorrente. Parece que o concorrente não é o Pacheco, parece que o concorrente é o Alcolumbre, tamanho peso desse posicionamento público dele, dessa insistência diante de qualquer outra escolha que o presidente Lula possa fazer. Os bastidores de tudo isso, é muito interessante a gente ver isso sendo construído. Meio-dia em ponto. Espera aí, segura só um pouquinho que eu já te jogo, tá? A gente vai para o intervalo para quem está conosco na TV e seguimos aqui pelo YouTube para ouvir o nosso Poeta News, Josias de Souza. Vai lá, Josias. Bom, o interessante é que costuma-se dizer que o Lula tem um aliado na chefia do Senado, mas o Davi Alcolumbre, ele se comporta como se ele é que tivesse o presidente da República. Então, a vida pública do senador Alcolumbre nunca é do interesse de ninguém. O país é que atrapalha a sua vida privada. E ele acha que pode simplesmente escolher o ministro do Supremo. A atribuição constitucional é do presidente da República. Mas a República se tornou um puxadinho, é tratado como um puxadinho da cozinha do Alcolumbre. É um processo muito parecido, Fabíola, com o que os historiadores costumam chamar de patrimonialismo. Então, sempre que o Davi Alcolumbre estufa o peito como uma segunda barriga e torce o nariz para alguma coisa, o Palácio do Planalto treme. Agora está aí o Lula a hesitar. Ele já escolheu, é o Jorge Messias, o advogado-geral da União, o escolhido dele para o Supremo. Mas o Davi Alcolumbre está contra. Então, o Lula retarda, o Lula chama o Rodrigo Pacheco, que é o preferido do Alcolumbre, e faz um rapapé ao Rodrigo Pacheco e diz que quer que o Pacheco seja o seu candidato ao governo de Minas Gerais. Então é muito impressionante. No governo Lula, o Alcolumbre já armou ali suas barracas em 2 ministérios, além das comunicações, estabeleceu um feudo no Ministério do Desenvolvimento Regional, manda e, sobretudo, desmanda na Codevasf, que é uma estatal ocupada pelo Centrão para desviar dinheiro de emendas parlamentares, e agora está aí erguendo as suas barricadas para impedir o presidente da República de indicar o seu preferido para o Supremo. É muito impressionante, realmente fica parecendo, não é o Lula que tem um aliado, é o aliado que tem
o Lula, que tem o presidente da República. Isso impressiona, Fabiola.